Vamos à nossa terceira aula. Desejo que você esteja aí como esponja, aí, só absorvendo, porque são assuntos bastante históricos, bastante várias leituras que eu estou fazendo aqui, mas é importante, estamos estudando história da igreja, é importante dar essa base sólida para a gente compreender os alicerces da igreja lá do início, como foi o seu desenvolvimento, onde ela estava, em que posição ela estava, para a gente compreender isso. Império Romano e os mártires cristãos, tá? E quando a gente fala de mártir cristão, temos que citar um nome indigesto aqui, tá? Nero Cláudio César Augusto Germânico. Esse camarada viveu entre o ano 37 e o ano 68, tá? E o reinado dele foi de 54 a 68. Então, esse camarada, ele reinou 14 anos no Império Romano. E dispensa comentário, para quem já leu biografias do Nero Cláudio César Augusto Germânico, sabem o que representou essa figura. Essa figura, tanto é que ele é tido até por alguns segmentos como uma espécie de arquétipo do anticristo, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, a temática desse capítulo, página 45, é Império Romano e os mártires cristãos. Bom, as viagens de Paulo aconteceram entre os anos 46 e 58, foram, digamos, 12 anos de viagens missionárias, tá? No início, em 46, o imperador de Roma era Cláudio, no fim, em 58, o imperador era Nero. Nestes anos todos, o governo central do império continuava em seu esforço de conquistar o poder e a riqueza em Roma, e esse processo já acontecia desde o século anterior, quando houve mudança de república para império. Em vista disso, o Império Romano procurava manter a assim chamada, entre aspas, né, Pax Romana, sua legislação, né? A Pax Romana favorecia o comércio internacional, tornava possível a cobrança tranquila dos impostos, né, e tributos, e garantia a concentração da riqueza e do poder em Roma. Resultado. Qual era o resultado de tudo isso, gente? Da tal da Pax Romana, mudança de república para império agora. Bom, escravização crescente nas periferias, excesso de luxo no centro. De um lado, sofrimento e revoltas, do outro, insensibilidade e alienação. E para garantir a Pax Romana, o Império começou a introduzir aos poucos o culto obrigatório ao imperador. E esse culto obrigatório ao imperador começa aqui, tá? Saiu da República, virou Império. O imperador tem que ser cultuado. Por que tem que ser cultuado? Porque ele é divino, porque ele é Deus, né? A encarnação de Deus, né? Olha, observe. E lá na frente, só me adiantando um pouco aqui, tá? Em breve nós vamos ter o seguinte: o nascimento do cristianismo como religião oficial do Império, tá certo? E esse nascimento do cristianismo abarcava o seguinte: olha, você pode ser cristão, mas continue sendo devoto ao imperador, ou seja, você pode ser cristão, mas se quiser ter uma pequena estátua, um pequeno busto do imperador lá naquele jardim da tua casa, ou dentro da tua casa, numa salinha especial, você pode, né? Então, por isso que tem uma igreja grande aí fora, que não vou citar o nome, porque não há necessidade, eu estou falando aqui para um público inteligente, que você pode servir a Cristo, mas você pode ter alguns auxiliares adjacentes, porque Cristo, até me parece, né, estou sendo irônico agora, não é autossuficiente, não é todo-poderoso, não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente, precisa que auxiliares o auxiliem. É por isso que tem, desculpe o termo aí, não se ofenda até, né? Tem santo para todo tipo, para todo gosto e para toda hora, né? Santo disso, santo daquilo, canonização disso, beatificação daquilo, me parece que Cristo não é o suficiente. E não dá essa impressão, gente, que é uma espécie de culto ao imperador? Você pode ser fiel a Cristo, mas seja fiel ao imperador também. E nesse contexto aqui que eu citei para vocês, de alienação, de insensibilidade, escravização de um lado, luxo do outro, que surge a ideia de cultuar-se o imperador. Ou seja, atenção, povo de Roma, se você quiser fazer parte do vasto império, se você quiser ser alcançado pela Pax Romana, cultue o imperador, porque ele é uma divindade na terra.
Deixa para lá, né? Vocês conhecem a história, né? Na Palestina, a situação estava cada vez mais confusa e mais conflitiva. Os tributos, os impostos e as taxas continuavam a tirar quase metade da produção dos agricultores. A repressão romana, cada vez mais violenta, procurava reprimir as rebeliões cada vez mais frequentes e mais desesperadoras. Armava-se aos poucos a revolta contra o Império Romano. Esta situação extrema de exploração e de repressão era agravada pela agressividade dos procuradores romanos, sem sensibilidade nenhuma para com a cultura e religião do povo da Palestina. Quem conhece um pouquinho da história sabe que, de fato, tudo isso aqui ocorria para tentar, do lado romano, né, reprimir qualquer tipo de insurgência que houvesse a possibilidade de surgir nesse momento. E quem foi os escolhidos para serem perseguidos? Evidentemente quem? Os cristãos. Porque os cristãos declaravam o seguinte: Christos é Kyrios, Christos Kyrios, Cristo é Senhor, não é César Kyrios, não é César que é Senhor. Então, toda a devoção dos cristãos, eles não dividiam ela com pseudo-divindade nenhuma. Então, os imperadores viam isso como espécie de nascedouro, incubadora de uma insurgência futura possível contra o Império Romano. Por isso que os cristãos foram massacrados, gente, massacrados, e vocês conhecem a história muito bem. Filmes retratam isso, livros de história retratam isso, e é uma grande realidade, tá? O livro de Atos retrata isso também, tá? O historiador romano Tácito diz que na noite de 18 de julho de 64, um enorme incêndio se inicia em Roma. O fogo teria durado 6 dias e 7 noites e depois voltou a acender em diversos lugares durante 3 dias, tá? 10 dos 14 distritos da cidade foram devorados pelas chamas. Em meio a todos os seus sofrimentos, o povo exigia que se descobrisse o culpado, tá? E muitos começaram a pensar que o próprio imperador havia ordenado o incêndio da cidade com o intuito de reconstruir Roma a partir de seu próprio estilo. Então, o tal do Nero não estava satisfeito com o estilo arquitetônico da cidade, meteu fogo em tudo. Tem essa linha histórica. Então, a resposta de Nero para esse rumor, o Nero é o culpado, foi encontrar culpados. Ele precisa botar a culpa em alguém. Alguém tem que ser responsabilizado pelo incêndio que devorou 10 distritos de Roma. Digamos assim, Roma tinha 14 distritos, 10 não existiam mais, só sobrou 4. Tá, ele precisa achar culpados. E a responsabilidade pela tragédia, está aqui na página 46 do livro, quem tem, ela acabou recaindo sobre os cristãos, que passaram a sofrer forte perseguição. Quando capturados, pessoal, eram executados em espetáculos públicos para entreter o povo romano, porque, de fato, a população romana abraçou o seguinte: não, quem é culpado são os cristãos, tá certo? E sobre a perseguição aos cristãos, o Tácito ele faz o seguinte comentário. Tem um comentário aqui citado pelo o historiador Gonzales. Ele vai citar o Tácito. Está aqui na página 46, eu vou ler aqui para vocês, tá? Além de matá-los aos cristãos, fê-los servir de diversão para o público. Vestiu com peles de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes fogo a cair da noite, para que a iluminassem. Nero fez que se abrissem seus jardins para esta exibição, e no circo ele mesmo oferecia um espetáculo, pois se misturava com as multidões disfarçados de condutor de carruagem, que despertasse a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas que mereciam um castigo exemplar, pois via-se que elas eram destruídas para satisfazer a crueldade de uma só pessoa. E essa pessoa, evidentemente, era o tal do Nero.
um dos grandes, digamos, maníacos, digamos, um dos grandes ditadores, um dos piores seres humanos já concebidos aqui no planeta Terra, foi o tal do Nero. Eu acho que tem um que está ali empatando com ele, pau a pau ali, que é o tal do Hitler, tá? O tal do Adolfo, tá certo? Dispensa comentários. Os cristãos eram conhecidos em Roma como um grupo distinto, independente da comunidade judaica. Eram conhecidos como impopulares pelo fato de se manterem reservados e não se misturarem com outros. Eram ainda considerados como uma sociedade secreta e uma ameaça para a ordem pública. É importante dizer que a perseguição de Nero não se estendeu por todo o império. Ela se restringiu a Roma e suas adjacências. Eusébio de Cesareia diz que nesse período foram martirizados em Roma os apóstolos Paulo e Pedro. Tá? Citando aqui Eusébio de Cesareia, Pedro, segundo parece, pregou no Ponto, na Galácia e na Bitínia, na Capadócia e na Ásia, aos judeus da diáspora, pois por fim chegou a Roma e foi crucificado com a cabeça para baixo. Essa história é verdadeira, como ele mesmo pediu para sofrer. E o que dizer de Paulo, que desde Jerusalém até o Ilírico cumpriu com a pregação do Evangelho de Cristo e finalmente sofreu martírio em Roma sob Nero? É uma pergunta até, inclusive. Este dito foi Orígenes que citou isso e que está escrito nos escritos de Eusébio de Cesareia. Tá? Há-se uma dúvida se foi o Nero ou não que mandou decapitar a Paulo. Pouco importa, né? Paulo só entendeu que a morte dele não foi, digamos assim, martirização, coitadinho do Paulo. Não, ele se vê, não. Ele escreve para Timóteo, até você vai se lembrar disso. Paulo dizendo, como aquela alegria do Espírito na vida dele: estou sendo oferecido como oferta de libação. Olha que coisa linda isso daí. Império Romano e a perseguição aos cristãos, século I e início do século III. Aqui a gente vai citar alguns imperadores que levaram a efeito, tá? Vespasiano, o Tito Flávio, o Domiciano, o Trajano, o imperador Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio, o Cômodo, tá? O Sétimo Severo, o Caracalla, o Maximiano Trácio, Décio Valeriano, Diocleciano, tem vários aqui, página 47, página 48, vocês podem dar uma olhada. Tem um quadro aqui que explica uma pequena gravura na página 49, quem tem a lição, você vai poder ver isto. As acusações contra os cristãos, uma das principais acusações contra os cristãos era de se recusarem a prestar adoração ao imperador. Eu vou ser cruel agora com a pergunta: se você fosse cristão na época, nesta época aqui, como seria o seu procedimento? Como seria o meu procedimento? Vamos ampliar a questão aqui. Os cristãos de hoje, se nascessem nessa época, como seria o procedimento deles com relação à adoração a Cristo, à fidelidade a Cristo? Como seria isso, gente? Só para a gente pensar. Apenas aqui um pensamento. Eu acho que perto desses cristãos aqui nós precisamos rever os nossos conceitos, rever a forma com que nós servimos a Deus, adoramos ao Senhor. Estamos longe, mas muito longe do que foram esses cristãos, tá? Do que foram esses mártires aqui. Os mártires cristãos, página 49, aqui. Milhares de cristãos foram presos, decapitados, devorados pelas feras nas arenas como forma de espetáculo para entreter o povo romano. E diante da multidão de mártires desse período, histórias de alguns mártires foram preservadas pela igreja cristã, tais como Inácio de Antioquia, Apolônio o Apologista, Policarpo, Justino o Mártir, o Cipriano, e por aí vai. A igreja se distancia do judaísmo, página 51, e de fato ela foi aos poucos se distanciando, e tinha que se distanciar, gente. A igreja não pode ser, como não foi nessa época, um braço do judaísmo, de forma nenhuma. A igreja foi totalmente, eles se viam totalmente distintos do judaísmo. A pregação da igreja no final do século I, o grande desafio da igreja no final do século I, agora separada do judaísmo, foi entender
o ministério de Jesus e o significado de sua morte e ressurreição. Então, isso não faz parte do judaísmo. Morte e ressurreição de Jesus, do judaísmo Antigo Testamento, não faz parte, muito menos hoje, claro que não. Então, ela de fato se distanciou. E a pregação da igreja, ela foi a base fundamental, foi aquilo que Paulo disse aos Coríntios, né? Eu fui anunciar vocês a Cristo e Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo redivivo, e por aí vai. Questões para reflexão. Cite as acusações feitas pelos romanos aos cristãos, aponte os motivos que provocaram o distanciamento entre o cristianismo e o judaísmo. Acabamos de citar, é só para nós pensarmos aqui um pouco sobre esses fatos importantes.